Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padmasambhava. O tema de hoje são as formas de sofrimento, onde o Lama diz: na incompreensão disso, presos aos seis reinos, o que nós vemos? Entendemos que existe o sofrimento do sofrimento, ou seja, as coisas doem nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na língua, no tato e na mente. Então, pessoal, aqui só para nós nos situarmos dentro dos comentários do Lama, vejam que ele está falando sobre as formas de sofrimento. E o budismo, de um modo geral, ele apresenta 3 formas de sofrimento. A primeira delas é essa que o Lama está chamando aqui de sofrimento do sofrimento. Ou seja, é aquilo que mesmo nós, seres ainda não iluminados e sem lucidez, identificamos facilmente como sofrimento. Ou seja, é quando a gente fica doente, né? É quando alguém do nosso círculo mais próximo morre, né? É quando a gente tem uma perda material grande, né? A gente sabe que isso é sofrimento. Então, o sofrimento é aquele sofrimento muito claro, né? Que o ser vê de forma direta e automática. Ou seja, é aquilo que no nosso mundo, e mesmo na nossa visão ignorante, nós chamamos de sofrimento. Estou com dor de cabeça, ou peguei Covid, ou fiquei gripado, estou com febre. Sofrimento do sofrimento. O sofrimento óbvio, né? O sofrimento que, mesmo por olhar ignorante, é evidente, né? E aí, comentando esse sofrimento do sofrimento, o Lama diz: quando atingem o nosso tato, a nossa pele dói. Algo muito quente ou muito frio, dói. E assim por diante, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Os 6 órgãos são portas do sofrimento. Esse é o sofrimento do sofrimento, quando nós estamos iludidos no meio do samsara, né, que é o mundo mundano, o mundo de Mamon, no meio da responsividade das ondas, nós temos flutuações que afetam os órgãos físicos e os órgãos da mente. Não percebemos que estamos engajados ao próprio corpo, não percebemos que temos uma natureza livre do próprio corpo, que temos uma natureza que se funde com o próprio corpo. Isso fica claro quando vamos estudar as causas do sofrimento, que são essencialmente os 12 elos da originação interdependente. Então, vejam, o que o Lama está falando aqui é que a gente, quando está imerso nesse sofrimento do sofrimento, como nós não temos lucidez, de um modo geral, a gente não consegue perceber que nós temos uma natureza divina que está além desse sofrimento. Por exemplo, já vi biografias de mestres, inclusive budistas, que foram acometidos de câncer e que não se abalaram com isso, seguiram ensinando, seguiram levando suas vidas tranquilamente, né? Porque eles, como já tinham desenvolvido uma grande lucidez, como eram espíritos já bastante evoluídos, né? Eles não tinham esse grau de identificação com o corpo que nós temos. Eles sabiam que eles eram uma natureza espiritual usando um corpo, né? E que esse corpo, como, por exemplo, uma roupa, pode rasgar, pode amarrotar, pode ficar um pouquinho, né, abalado, mas não esse corpo não é a sua essência, né? Nós ainda somos muito identificados com a nossa forma física, né? Tanto é que a gente, quando adoece, a gente fala assim: eu estou doente, eu peguei Covid, ou eu peguei uma gripe, ou eu estou com câncer. Né? A gente não diz, o meu corpo está doente. Né? Do mesmo jeito que eu digo, o meu carro está com defeito. Né? Então, a gente ainda se identifica muito com o nosso corpo. A gente ainda não o vê como uma veste transitória, que é que o espírito assume quando reencarna e que deixa para trás quando desencarna. Né? E aí o Lama segue dizendo... se referindo aqui aos elos do que ele chama, o budismo chama os elos da originação interdependente, ele fala assim: o 5º elo é chamado de Shadayatana, quando a consciência livre passa a ser filtrada através dos órgãos dos sentidos. Essa fixação aos órgãos dos sentidos produz essa experiência. Então precisamos contemplar com muito cuidado como se dá isso, como se dá o sofrimento atrelado aos órgãos, a conexão com os órgãos dos sentidos. Mas tudo isso se dá porque já temos a ignorância operando. Isso é um detalhe dentro da ignorância.
Então, do que o Lama está falando? Esse quinto elo, que em sânscrito é chamado de Shadayatana, ele traduzindo para o português, são os 5 sentidos. Então, quando nós encarnamos no corpo, o que acontece? Quanto menos evoluído é o espírito, mais ele se conecta à forma física, mais ele se identifica com a forma física, melhor dizendo. Não é que se conecta, se identifica com a forma física. E passa a ter uma visão de que ele é aquele corpo físico, né? Os seres, inclusive, que não têm a possibilidade ou não se interessam em desenvolver um estudo espiritual, né, em se espiritualizar, eles têm uma identificação quase que absoluta com o corpo, né? O corpo é como se fosse tudo. Então, tudo aquilo que impacta o corpo, né, tudo aquilo que impacta os sentidos, é como se fosse a totalidade da realidade, né? Para nós, que já procuramos fazer um trabalho de transcendência da matéria, a gente já tem essa noção de que há algo além dos sentidos, né? Há vida além dos sentidos, né? Há uma espiritualidade pulsando no mundo invisível, né? Há seres que sofrem também no mundo visível e há seres que amparam, que do mundo invisível nos amparam. Então, nós vamos desenvolvendo uma conexão à medida em que cultivamos os ensinamentos, né, espirituais, vamos desenvolvendo uma conexão com aquilo que está além da matéria, com aquilo que está além do que nós podemos ver, do que nós podemos ouvir, do que nós podemos tocar, né? A gente sente, por exemplo, aqui no cultivo do nosso Evangelho no Lar, né, fazendo a prece ou mesmo desenvolvendo essas reflexões, a gente sente as vibrações desses seres amorosos que se aproximam de nós, né? E que muitas vezes estão próximos de nós, inclusive no dia a dia, no nosso dia a dia comum, fora aqui do momento do Evangelho. Mas só que nós, fora do momento do Evangelho, na maioria das vezes, não estamos sintonizados com essas esferas, né? Então, o que o Lama, a gente pode dizer que o Lama está dizendo aqui, e aquilo que o Lama está apontando aqui, é para essa possibilidade de também irmos além dos nossos sentidos e diminuir a intensidade desse primeiro tipo de sofrimento, que é chamado sofrimento do sofrimento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas que muitas vezes estão muito doentes, né, muito adoentadas, sentindo muita dor, e que no momento de prece, sem ter tomado medicamento nenhum, a dor diminui, porque ela simplesmente fez uma prece, né? Ela simplesmente, naquele momento, conseguiu transcender um pouco o seu corpo, né, e trazer um alívio a partir de vibrações, né, positivas do mundo espiritual para o seu próprio sofrimento físico, né, para a sua própria doença, né, para as próprias sintomas da sua doença, né? Então, o sofrimento do sofrimento, ele tem essas características, né, de ser uma dor, né, de ser um incômodo, né, de ser um desconforto, mas nós, como naturezas espirituais livres, podemos exercitar essa transcendência do corpo cada vez mais, até chegarmos ao ponto desses grandes mestres, né, que ficam praticamente indiferentes à dor, né? Aí o Lama agora vai falar do segundo tipo de sofrimento, né? Ele diz, também temos o sofrimento que tudo permeia, que é o sofrimento que chega em todos os âmbitos, que é o sofrimento da ignorância. Só que esse sofrimento não tem cara de sofrimento. O verdadeiro sofrimento, aparentemente, não dói. Por isso é tão difícil, porque a dor aparece com outra cara. A ignorância, quando dói, dói com outra aparência. Então buscamos mudar aquela aparência. Por isso, nunca lidamos com o problema verdadeiro. Os mestres, como Gampopa, Milarepa e Atisha, quando começam a codificar os ensinamentos do Buda e apresentar de forma didática às pessoas, eles falam isso. Imagino que vamos estudar com mais cuidado, dentro do próprio SEB também, os textos desses grandes mestres, para ver essas categorias todas de sofrimento, esses nomes todos que pertencem à tradição budista de entender as coisas. Então, aqui, o Lama está falando, quando ele fala desse sofrimento da ignorância, ele já está falando assim daquele sofrimento que é aquele sofrimento que está presente, inclusive, naquilo que a gente chama de felicidade no nosso mundo mundano. Então, exemplo, né? A gente sonha muito, por exemplo, em ter uma boa casa, a gente sonha muito em ter um bom carro, né? A gente
sonha em ir naquele churrasco maravilhoso, com carne deliciosa, né? Aí chega no churrasco, começa a comer a carne, o estômago começa a pesar, né, e tal. A gente está feliz. Porque nós estamos ignorando vamos dizer assim, os efeitos colaterais da nossa felicidade transitória, né? Mas é por isso que isso é chamado felicidade da ignorância, né? Ou seja, felicidade, desculpe, sofrimento da ignorância, né? Ou seja, é um sofrimento que permeia toda a vida do ser que não é lúcido, né? Quando o ser não é lúcido, ele não consegue ter aquela felicidade que a gente chama de felicidade genuína, felicidade pura. Por quê? Porque até as suas próprias felicidades transitórias estão permeadas de sofrimento. Por exemplo, ele consegue um excelente emprego numa multinacional, vamos supor, né? Aí ele está lá contente, porque conseguiu esse emprego, ganha um salário muito bom, mas lá dentro tem aquela competição, né, entre as pessoas, pelos cargos, né, aquela convivência que não é amorosa, né, que não é agradável, muitas vezes, com todos aqueles com quem ele trabalha. Existe aquele medo de que, em algum momento, por exemplo, a empresa quebre e ele não tenha mais um emprego, né? Ou seja, é a felicidade permeada por um sofrimento que é o sofrimento das limitações dessa felicidade material, dessa felicidade mundana. Por isso que os ensinamentos espirituais e os ensinamentos budistas, dentre eles também, né, os cristãos também, os evangélicos também, eles nos estimulam a buscar a felicidade genuína, que é aquela felicidade que vem da paz interior, do coração pacificado, da mente serena, né? Porque o que é o coração pacificado e a mente serena? É aquela mente, aquele coração que transcenderam a dúvida, que superaram a incerteza, né? Que não e que, portanto, seu equilíbrio não depende mais dos fatores externos, né? Então, a pessoa está ali, por exemplo, para voltar nos mesmos exemplos, né? O exemplo do emprego, ela conquistou seu bom emprego, ganhando um bom salário, né? Mas se ela for cultivar a felicidade genuína, ela curte, vamos dizer, aquele bom salário que ela conquistou, aquele bom emprego que ela conquistou, mas ela também superou o medo de perdê-lo, percebe? Ela não tem medo, ela simplesmente vive aquele momento, né? E como ela transcendeu essas emoções perturbadoras, né? Aqui no caso estamos citando o exemplo do medo, ela não, aquela felicidade dela não está mais maculada, né? Por uma incerteza, porque ela não está preocupada com isso. Ela diz assim, não, se eu perder esse aqui, depois eu consigo outro, ou se não conseguir outro, alguma outra coisa vai acontecer, porque a vida está sempre nos trazendo novas oportunidades. Percebe? Então a pessoa purificou o quê? Purificou a sua visão, purificou o seu mundo interior, né? E a purificação do mundo interior, elas nos liberta de todos os sofrimentos, no sentido de que até o sofrimento do sofrimento, que é aquele que a gente falou no começo, por exemplo, uma doença, né? Uma perda material, ou a perda de um ente querido, até isso a pessoa vai conseguir amenizar, porque se ela está com seu coração purificado, ela não tem, por exemplo, apego, né? Ela tem amor, mas ela não tem apego, né? Então, quando a pessoa não tem apego, até a própria perda, né? A perda até da própria saúde, digamos assim. Ela não está apegada nem ao próprio estado de saúde. Ela cultiva a sua saúde, procura se manter saudável, mas se ela adoecer, ok. Ela vai lidar com a doença, procurar tratá-la, procurar se curar, sem se afligir por isso, né? Sem deixar que a sua paz interior seja roubada por isso que está acontecendo com o seu corpo, por exemplo, que é a falta de saúde, percebe? Né? Então, ela lida com os incômodos sem perder o seu equilíbrio interior e, portanto, sem perder essa felicidade interna que ela cultiva cotidianamente, né? Então, percebam que, embora o tema de hoje, né, do nosso estudo aqui do texto Nascendo no Lótus, seja as formas de sofrimento, né, ele aponta justamente para o desenvolvimento da nossa habilidade de transcender o sofrimento. Nós temos essa possibilidade e essa capacidade, mas precisamos exercitá-la através do cultivo das qualidades superiores, né, daquelas perfeições como generosidade, paciência, altruísmo, né, equanimidade e compaixão, que nos levam a ir além da visão comum e a desenvolver uma visão extraordinária, uma visão penetrante
que faz com que a gente se conecte com essa nossa natureza interior, né, com esse reino divino dentro de nós, da onde brotam sempre felicidade, saúde, disposição, ânimo e, sobretudo, vontade de evoluir, de ajudar e de cooperar.